Ei agora vos que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o seu Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, nesse instante irei ministrar a Tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que a Tua palavra seja ministrada no coraçõezinhos de cada um aqui nesta manhã e daqueles que estarão nos ouvindo, meu Pai, através da gravação. Eterno Deus, que a verdade do Teu Evangelho, que a simplicidade que ela é, meu Pai, possa inundar a nossa vida e inundar o nosso viver. Espírito Santo, nos ensine a viver a vida, ensine-nos a aprender mais de Ti e das Tuas revelações, para que nós venhamos, meu Pai querido, caminhar de glória em glória e de vitória em vitória. Colocar Seus anjos poderosos ao nosso redor. Que a verdade agora, que a Tua palavra entre na nossa mente e no nosso coração e faça morada. Que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glorificando ao Senhor, podeis assentar. O tema desta manhã da mensagem desta manhã é o que aprendemos com as perdas. O que aprendemos com as perdas. O que aprendemos com as perdas. Amém? Todo ser humano, sem exceção, terá perdas em sua vida. Seja no âmbito familiar, profissional, espiritual, saúde. E se ainda não teve, eu sinto lhe falar que você vai ter. É impossível a pessoa passar por essa vida e ela só ter notícias boas. Certamente a pessoa vai passar nessa vida tendo notícias ruins. E nem sempre, meus queridos, é bom receber notícias ruins. É ou não é? Mas como nós lidarmos com essas perdas? Como lidar com um dia ruim ou um dia mau? Como a gente lidar com essas situações? Como a gente saber gerir isso dentro do nosso ser? Como saber administrar tudo isso? Pastor, mas como o senhor diz então que nós podemos aprender com as perdas? Então é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Amém? Meus irmãos, nós acabamos de ler uma passagem bíblica do nosso querido irmão Tiago, discípulo Tiago, que é algo que é tão simples, mas parece que está tão distante de todos nós, não é? Que ele fala sobre a vida, e fala que nossa vida é como um vapor de fumaça. Os mais antigos andaram já de trem que era a fumaça. Pastor Toninho chegou a andar? Andou, pastor? Ah, Maria Fumaça. Isso revela a época do pastor, né? E não tinha aquela fumaça que ia e ela ia desvanecendo, não era isso? E ia. Minha avó e meu avô falavam que nessas viagens eles chegavam no local cheirando carvão. Fato é, filhos, que a fumaça, ela pode durar alguns segundos. E o apóstolo está falando que a nossa vida é como um vapor de fumaça. E se a gente analisar o tempo que há de eternidade a eternidade, que é o nosso Senhor, Ele é o Rei dos reis de eternidade a eternidade. A nossa vida de 70, 80 anos é um piscar de olhos. Pisca os olhos aí. Pronto, é a nossa vida. Essa é a nossa vida perante a eternidade. É nada. É um vapor de fumaça, filhos. Nós tivemos ontem a perda do nosso pequeno Cauã. Não tive a possibilidade de conhecê-lo. Na sexta-feira eu ia visitá-lo, acabei me atrasando. Aí eu liguei para o hospital. Fiquei sabendo que a visita pastoral era das 15 às 16 horas. Ontem eu estava saindo para ir, o Maurício me liga falando que ele havia tido um ataque cardíaco e morrido. A situação já era muito difícil, mas muito difícil. E partiu para a glória. Toda vez que nós temos alguma perda nesse âmbito, ainda mais com um pequeno, com uma criança,
isso mexe muito conosco. Mexe ou não mexe? Mexe, meus irmãos, porque tem toda uma vida pela frente. Quando uma pessoa de mais idade, uma pessoa que já viveu toda a vida, não é, pastor Toninho? Já 80, seus 90 anos, é uma perda, mas é algo que a gente sabe administrar melhor, porque já tem toda uma vivência. Mas perdas como essa, nós temos que saber assimilar isso. Como saber lidar com isso? Nossos irmãos lá da Ásia, da África, de países onde a guerra é algo comum na vida deles, eles vivem com perdas diárias, semanais, mensais e anuais de entes queridos. Pessoas que não têm mais os pais, os filhos, porque perderam. Os orientais, eles nos dão um exemplo muito grande, né, de saber lidar com catástrofes. Tanto teve uma catástrofe horrível, né, quando foi a bomba lá em Hiroshima e Nagasaki, aquela bomba que dizimou, dissipou a vida de muitas pessoas. Tiveram pessoas no epicentro onde caiu a bomba, onde explodiu a bomba, que eles ficaram como um raio-x no chão, evaporaram. Como lidar com um ente querido que morreu desse jeito? É muito difícil, mas a palavra do Senhor nos dá alguns consolos em relação a isso, e nós precisamos aprender o que a Bíblia diz em relação a isso, amém? Sobre a vida, como diz um ditado, a gente fala que a vida é uma só, não é isso? As mães não falam assim para os filhos: filho, você toma cuidado, que a vida é uma só. Se você morrer, eu te mato. Você já viu a mãe falar assim? Se você morrer, eu te mato. Aí você fica pensando, mas se eu morrer, como vai me matar? Então você tome cuidado, que a vida é uma só. E realmente, a vida é uma só. Essa história aí do espiritismo, que há a ressurreição, né? A reencarnação, que você morre e depois você vai vir. E é engraçado que todo mundo que faz a regressão, que crê nisso, ele sempre é algum rei, alguma rainha, algum lorde, né? Ninguém foi catador de lixo na vida passada. É interessante isso. Fato é, filhos, que isso é uma grande falácia, que quando nós morremos vem o juízo, ou estamos na glória com o Senhor, ou vamos para o inferno, ok? Não tem outra vida, e a Bíblia ela é muito enfática em relação a isso. Ao homem basta morrer uma só vez, e depois disso o juízo. É isso que a palavra nos fala. Então essa vida, ela tem que saber ser vivida, não é? Não podemos sobreviver nessa vida, mas temos que viver nessa vida. E aí isso depende do olhar que você tem sobre ela. Ela é recheada de coisas ruins, mas tem muita coisa boa nessa vida. É ou não é? Tudo vai depender do tamanho da decisão que ela tome na sua vida em relação à fé em Cristo Jesus. Sobre a vida daqueles que entregaram a vida ao Senhor, subtende-se que essa pessoa tem a noção da eternidade. E quando a pessoa tem a noção da eternidade e a fé na eternidade, ela não teme nada. E ela sabe administrar as perdas da sua vida, sabendo que tudo isso é temporal. Ou você acha que aquele ente que morreu, acabou-se? Ente querido que morreu, acabou-se. Você acha que essa dificuldade que você está enfrentando, você enfrentou, você não vai conseguir superar? Então aqueles que são de Cristo, eles têm uma ótica diferente em meio ao luto, em meio ao desastre, porque eles sabem que existe um Deus todo-poderoso que está no controle de tudo. Agora tem o outro lado da moeda, que são aqueles ainda que não tiveram esse encontro com Cristo, que não têm ainda essa firmeza na fé, e eles acham que tudo se torna uma grande tragédia, né? Um pingo é uma chuvarada, uma situação financeira é o desastre, e a morte de um ente querido é o fim. Você conhece pessoas desse jeito? Eu conheço pessoas desse jeito, que não sabem administrar com essas situações, porque não conhecem o Deus que nós servimos. Existem pessoas boas, existem pessoas que têm caráter bom, que ainda está com esse vazio na alma, e cabe a eu, a você, levarmos esse evangelho da paz para essa pessoa, o evangelho da eternidade, as boas novas, amém? Vale a nós fazer, é dever nosso, não é dever só do pastor, é dever de todos aqueles que professam a fé em Cristo, falar que existe um caminho mais excelente, o caminho de Cristo, o caminho do evangelho, que aqueles que aceitam o senhorio de Jesus já passou da morte para a vida.
Paulo, ele diz que tudo aquilo que ele conheceu do judaísmo, tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, na escola de Gamaliel, todas as honras que ele tinha por ter cidadania romana, ele considerava tudo isso como um grande esterco, como nada, a partir do momento que ele conheceu a cruz de Cristo, teve um encontro com Jesus. A pessoa pode ter tudo, meus irmãos, mas se não tiver o Senhor, ele não tem nada. Esse vazio na alma é algo que consome a vida da pessoa e ela não sabe entender. Existem pessoas boas, como existem pessoas ruins também, pessoas más. E é interessante que o apóstolo Tiago, ele fala algo que mexe muito com as pessoas. Ele diz assim no verso 16: mas agora vos gloriais em vossas presunções, não é isso? Toda a glória tal como esta é maligna. O que são presunções? É os seus feitos. Eu consegui me formar graças a mim, porque eu sou bom, eu sou melhor, e o outro não é, por isso que eu sou melhor. Presunções é quando a gente presume que tudo aquilo que nós temos é fruto do nosso próprio eu, do nosso próprio trabalho, que Deus não tem nada a ver com isso, o meu Deus é o meu dinheiro. Essa presunção, o Tiago está falando que ela é maligna. O Tiago fala também sobre a soberba, quer ver? No verso Tiago 4, de 1 a 6, preste atenção, é no começo desse capítulo. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Tem pessoas que vivem nessa vida com o coração soberbo, e diz a palavra que Deus resiste ao soberbo. Tem pessoas que vivem nessa vida com aquele olhar altivo, diz a palavra, que olha as pessoas de cima a baixo, que você sente até incomodado de estar num ambiente como essas pessoas. É ou não é? Às vezes eu fico assim, constrangido de estar em algum tipo de ambiente, né? Aquele olhar altivo, Deus resiste ao soberbo. E o soberbo, ele encara essa vida como sendo uma vida muito valiosa para si mesmo. O soberbo, ele vai encarar essa vida e ele vai saber lidar com as perdas, ele passa em cima das perdas como se não fosse nada. Esse soberbo, ele vai achar que a vida é como uma vida de Highlander, onde ele não vai morrer jamais. E quando o soberbo, ele vai num velório, ele se contristece durante meia hora, saiu dali, ele já está, ele não consegue cair em si, filhos, porque Deus resistiu a ele, a oração dele não chega ao céu. Se tem um local que eu gosto de ministrar a palavra, é em velório. Eu já tive dezenas de oportunidades, e é onde as pessoas estão com coração mais contrito, mas tem pessoas que são soberbas, e nem mesmo em meio a essa situação se compadece, caem-se, e aí é um problema muito sério, mas muito sério, filhos. Por que é um problema muito sério? Porque essas pessoas têm um vazio na alma que não se explica, e o abismo que chama outro abismo, e muitas dessas pessoas, em alguns casos mais drásticos, acabam tirando a sua vida, porque não sabe administrar com tudo isso. Hebreus capítulo de número 3, quem está compreendendo pode dar um glória a Deus, meu irmão. Hebreus capítulo de número 3,
versos 17 e 19. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O autor da carta de Hebreus está falando sobre as experiências que o povo judeu teve e quais foram as consequências e a perda que eles tiveram. Eles não puderam entrar na terra prometida justamente por causa da incredulidade deles. Feliz é aquele que aprende sobre as perdas dos outros. Feliz é aquele que sabe ver a dificuldade do outro e saber que o outro, ele acaba sendo uma forma da pessoa antever o que ele pode enfrentar e sofrer na vida caso ele age da mesma forma. O autor da carta aos Hebreus está falando o seguinte: olha, os nossos irmãos, eles pereceram no deserto porque eles foram incrédulos. Então não seja incrédulo. Assim é sobre as nossas vidas também, filhos. O pastor, ele pode ser um dos mais agraciados porque ele aprende com os erros dos outros, porque nós aconselhamos muitas pessoas e a gente vê que aquele caminho que a pessoa trilhou não foi um caminho legal, e quais foram as consequências daquele grande caminho que ele trilhou ou ela trilhou. O sábio, meus irmãos, é aquele que aprende com seus erros, sim, mas os mais sábios é aqueles que aprendem com o erro dos outros. A perda financeira. Se eu estou começando um novo empreendimento, eu tenho que ter a humildade de saber qual caminho trilhar, o que fazer. E às vezes eu vejo que aquele caminho que o outro trilhou deu errado. E por que deu errado? E como dá certo? Às vezes é nós que sofremos essa perda financeira. E o que nós aprendemos com isso? Às vezes é a perda na saúde, uma perda familiar, esse ente querido que foi embora, essa pessoa que era bem chegada a nós, que partiu. O que nós aprendemos com isso? Você que era fervoroso, fervorosa, cheio de Deus, e você conhecia um irmão também na mesma fé, como cada um de nós conhecemos. Conheci pessoas usadíssimas por Deus, meus queridos, pessoas que foram meus pastores. Hoje eu vejo no Facebook e eu fico constrangido, filhos. Pessoas que abandonaram uma fé. E um tempo desse atrás, eu sentei com uma dessas pessoas e conversei com ela. E a pessoa está com um sorriso bonito dentro do Facebook, em lugares maravilhosos. Mas o vazio na alma tomou conta desse ser, dessa vida. E aí eu vejo para isso, eu falo, isso não é um bom caminho. Isso não é um caminho que eu devo trilhar. Eu sei, se eu for por esse caminho, esse vazio existencial, essa angústia na alma vai tomar conta de mim. Então, por ser sábio, meus irmãos, a gente tem que olhar e saber aprender com esse erro. Isso eu não vou tomar para mim. Amém, meus irmãos? Deus deixa uma série de exemplos para nós, filhos. É receita de bolo às vezes. A gente sabe, tomando aquela decisão, o bolo vai se tornar extremamente amargo. Nós não podemos, filhos, deixar que isso passe em vão sobre as nossas vidas. Às vezes são pessoas ao nosso redor, você está vendo, você está enxergando, você vai fazer a mesma coisa. Às vezes na poemênica, no conselho pastoral, eu conto o final da história para as pessoas. E quando acontece o que eu falei, as pessoas, pastor, Deus te revelou? Não, Deus não me revelou. É que a gente compreende um pouco o que é a vida. A gente sabe
que indo por tal caminho que vai acontecer. Então, pastor, como devemos encarar a vida? Pela ótica da perda. Romanos, capítulo de número 8, do verso 35 a 39, que diz assim, o Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos sepultados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nós devemos ter é a certeza, filhos, que em Cristo nem a morte tem poder sobre nós. Nem os principados, nem as potestades, nem as legiões, nem os demônios, nem obras de macumbaria, feitiçaria, podem nos acometer, podem nos atingir, se eu estou em Cristo Jesus, se eu creio em Cristo. Quando eu tenho essa consciência de evangelho, meus irmãos, tudo na minha vida é relativizado pelo âmbito da fé. Quando eu compreendo isso, meus irmãos, eu sei encarar as perdas da minha vida, louvando e bendizendo ao Senhor. Se é uma perda financeira, é porque Deus está querendo me ensinar alguma coisa com isso, e tem a humildade de reconhecer que tu errou nisso, não administrou como devia administrar. Às vezes é para te quebrar, filhos. Deus não resiste ao soberbo, mas Ele é Pai, filho. Por Ele ser Pai, Ele permite às vezes as desgraças em nossa vida para a gente cair em si. Então o que nós devemos fazer? Encarar essa vida, filho, com graça. Encarar essa vida dando valor a ela. O trabalho, valorize o trabalho que Deus te deu. Ah, mas não é o trabalho dos meus sonhos, eu não ganho tão bem. Faça a diferença lá dentro, porque tu és servo do Deus vivo. Isso tem que ser a diferença, meu filho. Eu tenho amizade com os meus patrões da minha vida até hoje. Sabe por quê? Porque eu fui um excelente profissional. Tem um Almeida que é um amigo, Johnny conhece, né? O Almeida até hoje a gente mantém contato. Os brindes de final de ano da empresa dele nós vamos fazer. E ele tem um apego muito grande a mim, por quê? Sempre fui muito profissional quando trabalhei junto com ele. Valorize o trabalho que Deus lhe deu. Honre ao Senhor através do trabalho que Deus lhe deu. Faça com excelência, faça com amor, curta o seu trabalho. Dura coisa a pessoa quando encara o trabalho como um fardo, é ou não é? Não é horrível quando a pessoa encara o trabalho como um grande fardo? Ah, já outro dia, a pessoa parece estar indo para o matadouro, meu filho. Vai trabalhar já com aquele pesar. Não, filhos. Faça do ambiente onde você trabalha um ambiente do céu. Você pode, você é luz, meus queridos. Vocês creem que vocês são luzes? Fala para o seu irmão, você é luz. Você é luz. Você é luz. Nós somos luz, filhos. E luz, ele se resplandece sobre as trevas. Se o teu trabalho não está como você imagina que deva ser, você tem que ser a diferença. Mas você está lá fazendo fuxico com o outro, colocando pimenta no meio do, né, gasolina no meio. Você está apagando incêndio com gasolina. Sobre a saúde, se cuide, meu filho. Eu estou fazendo tudo quanto é tipo de exame. Amanhã tem mais exame de tudo quanto é jeito. Eu estou revirando do avesso, não é?
Eu vou me cuidar, filhos. Estava muito relaxado com isso, eu vou me cuidar. Porque eu sei que Deus tem uma vida abençoada para mim, eu quero viver essa vida com saúde. Você tem se cuidado? Você tem feito exercício? Você tem se alimentado bem? Tem, Bruninho? Tem. Tem. Ou não? Não, pastor, eu alimento de qualquer jeito. Eu tenho que viver a vida. Para viver a vida, vale muito é comer bem. Cunhado do Bispo Carlos Roberto, 41 anos. Ele está entre a vida e a morte. Sabe por quê? Uma vida totalmente desregrada e fumante compulsivo. Ele está com esse aneurisma cerebral e os órgãos dele estão falhando e o pulmão está comprometido. E o pulmão não consegue se reagir por quê? Porque ele é fumante, foi fumante a vida inteira. 41 anos de idade. Tinha pelo menos mais 30 anos aí para viver. Eu falo para a Lília, nós temos 40 anos. Daqui 10 anos, meus queridos, eu vou meio que me aposentar, com 50 anos. Só que eu quero me aposentar com saúde. Não quero me aposentar com, tendo que carregar um cilindro de oxigênio atrás de mim. Ou me aposentar em cima de uma cama. Valorize a sua vida. Valorize a sua vida. Tome cuidado. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Anda caindo na minha ficha em relação a isso. É assim mesmo, nós vamos morrer mesmo, vai para o céu. Não é assim? Não, não é assim não. A vida é presente de Deus. Esse corpo é templo do Espírito Santo, ele tem que ser cuidado. Sobre a família. Quantos pais que chegam para mim e falam assim: pastor, eu nem vi o meu filho crescer. Quando eu vi, já cresceu. Parece que foi esses dias que era pequenininho. É ou não é assim? E quantos têm aquele remorso na alma? Porque eu não aproveitei como eu poderia aproveitar. O Isaac, ele conseguiu comprar lá um pimbolim. Ele ganhou dinheiro de um, dinheiro de outro, foi lá e comprou o pimbolim. Estou eu ontem tendo que preparar a mensagem, cuidando deles, ele fazendo eu jogar pimbolim com ele. E a Ana era aquela que punha a bolinha no meio, então ela tinha que ficar lá, porque ela, não, eu que vou pôr a bolinha. Às vezes são momentos como esse, que são tão pequenos para a gente, que tem uma validade tão grande na vida deles. E olha, a vida vai embora. Eu quero chegar no final da minha vida, meus irmãos, com o coração farto, falando assim: o que eu pude fazer, eu fiz, eu aproveitei essa vida. Aproveite a vida, filhos. Aproveite os momentos, não perca oportunidades. Aqui na igreja nós temos sempre atividade, temos ou não temos? Encontro de homem, encontro de casais, encontro de mulheres, festa não sei daqui, festa não sei de lá. Aproveite, filhos, venha, esteja presente. São momentos como esse que marcam em nós. Batismo aqui na igreja é uma grande festa, não é? Nós vamos lá para o Vale da Bênção e tem um churrasco, e tem festa, e tem culto, e tem batismo. Não perca isto. Ah, mas eu estou cansado. Mas cansado você está a vida inteira, é ou não é? Cansado a gente está sempre, a gente vive cansado. Então, filhos, tenha bom ânimo na vida, tenha bom ânimo com a tua família. Vai ter um jantar com os seus familiares? Vai até lá. Ah, pastor, mas tem uns negócios que eu não gosto. Tudo bem, faça a diferença, você não é luz. Não vai lá para encher a cara como eles, vai lá para ser a diferença. Não seja chato, vá lá para comungar com seus familiares. Às vezes tem muitos que vê o tio só no velório, não é? Ou só vê a família quando é velório, porque reúne todo mundo. Aqueles parentes do interior. Filhos, por que você não vai visitá-los então? Você não vai atrás? Pega um final de semana e vai. Filhos, é que a gente não caiu a ficha ainda que a gente pode morrer no dia chamado hoje. Se você tivesse o diagnóstico que você vai morrer daqui uma semana, o que você faria? Qual a primeira atitude que você teria? O que você faria? Ah, pastor, eu ia ficar na igreja o dia inteiro.
E a vida espiritual, filhos? Sabia que a vida espiritual ela pode apagar? A chama pode apagar. A gente pode ser um crente. O que faz essa chama ser avivada, meus irmãos? É a comunhão, é a vida com Deus, é a vida de oração. O que vale, meus queridos, para nós, a vida espiritual, não é ter 6 meses de uma vida cheia de Deus, é ter uma vida com Deus, é crescer em maturidade, filhos, é ter maturidade, é saber que essa vida é cheia de montanhas e vales na vida espiritual, e saber que mesmo em meio ao vale, Deus está presente conosco, é ter intimidade com a palavra de Deus, e deixar que a palavra, como diz um salmo, seja lâmpada para os nossos pés, e que essa palavra esteja impregnada em nosso coração, ao ponto de Deus falar conosco o dia inteiro, através da palavra. Nós devemos valorizar isso, filhos. Eu sou chato em querer que os irmãos estejam congregando conosco, e crente para faltar no culto de domingo, é só em casos de extrema necessidade mesmo. Fora isso, não tem um porquê. Sabe por quê? O culto de domingo demonstra para eu, como pastor, um termômetro da fé dos irmãos. Simples assim. Porque se no culto do domingo eu não estou nem aí para estar, então demonstra que a vida espiritual da pessoa está muito ruim. Eu não estou falando de épocas sazonais como o dia de hoje, que muitos estão viajando, não é isso. Eu estou falando realmente, às vezes a pessoa tem tudo para estar e não está, tem tudo para estar presente numa oração, não está, tem tudo para estar na sexta. Meu irmão, sexta-feira tinha Pedro, Tiago e João. Quem orou junto comigo foi a Ana e o Isaac, né? E poucos irmãos. E eles oraram, e ele levantou depois da oração: pai, você não parava de falar? Aí estava aí presente. A gente não pode perder isso. Se for pela nossa vontade, a gente não faz. Tem que ser pela nossa intimidade e o nosso amor a Deus. O que você fez sexta-noite? Ah, pastor, dormi mais cedo, fui para tal lugar. Será que foi melhor do que seria você estar aqui na casa do Pai orando ao Senhor? A vida espiritual, filhos, ela é importantíssima. Sabe por quê? Porque ela é a base de tudo. Se espiritualmente eu estiver bem, eu consigo passar por qualquer tipo de perda, louvando ao Senhor. Eu posso ter uma saúde muito boa, um ânimo bom, mas se a minha fé estiver abalada, eu não consigo caminhar. Se coloque em pé nesse instante. Nós devemos, em todo o tempo, agradecer ao Senhor pelas coisas boas e agradecer a Deus pelas perdas também. É nas perdas que nós aprendemos muitas coisas. O bom amigo não é aquele que só bate a mão nas suas costas e lhe consola e dá ânimo em todos os momentos, e fala que você está sempre certo em todo o tempo. O bom amigo é aquele que fala onde você errou e aonde você pode melhorar. Deus, Ele é o bom amigo. Quando alguma situação ruim acontecer na nossa vida, Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. E seja sábio e aprenda. Feche seus olhos. Eterno Deus, amado Pai, eis aqui, Senhor, os amados irmãos, essa verdade do Teu Evangelho, Pai, onde nós devemos aprender com as perdas. Essa vida, Pai querido, não é uma vida somente de notícias boas. Essa vida também, ela nos reserva momentos tristes, como está sendo o dia de hoje para a família do Cauã. Nos ensina a aprender com as perdas, Senhor. Nos ensina a sermos crentes em Ti, Pai, na verdade do Teu Evangelho. Eterno Deus, eu peço ao Senhor a Tua bênção, a Tua graça, que venha nos
acompanhar em todos esses momentos, e que essa verdade na nossa vida seja em todo tempo uma palavra rema. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a vida a Cristo, quer entregar no dia de hoje? Tem. Pastor, eu quero ter essa certeza aí do Evangelho. Eu quero ter isso no meu coração. Eu não quero me abalar com as perdas. Eu quero realmente saber lidar com as perdas. Eu não quero ficar apavorado nem apavorado. Pode ser que você já entregou a sua vida a Cristo, já teve um encontro com o Senhor, mas você não sabe lidar com as perdas. Você vive perturbado e perturbada com essa situação. E se eu perder tal coisa da minha vida, eu não sei como vai ser. Isso é falta de Deus tocar na tua vida. Tem alguém aqui no nosso meio que precisa disso? Tem alguém no nosso meio que ouviu essa palavra e falou assim: essa palavra foi para mim e eu preciso mudar, eu preciso confiar em Ti? Caso tenha, vem aqui que eu quero orar por você. Amém? Vem aqui que eu quero fazer uma oração por você. Você que quer se reconciliar com o Senhor, você que está fraco na fé, que precisa dessa intimidade com Deus, precisa disso. Aos irmãos que estarão nos vendo também, amém? Eterno Deus, amado Pai, Tu sabes quem são os irmãos, seja aqui ou seja aqueles que estarão nos vendo. Senhor, visita, Senhor, fortaleça, Pai, que essa garantia que o Senhor está no controle de tudo, que o amor do Senhor por mim, por nós, nada, Pai, nem a morte, nem potestades, nem o porvir, nenhum mal, Senhor, pode separar desse amor que Tu tem pela minha vida. Como nós louvamos assim, mesmo o Senhor tão grande, sendo tão grande assim, ainda o Senhor habitas em mim. Que essa certeza, Pai, esteja em nós, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém?